A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9, 15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9, 15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus. Olá amigos, tudo na bênção? Pastor Sodré chegando a você, é o Blumenau na Graça. As mensagens gravadas aqui em nossa igreja são depois exibidas na nossa TV e também rede social. E em falar em rede social, se porventura você ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube, faça essa gentileza. Acredito que fará bem a você. São mensagens que são registradas em nossa igreja e que a gente deixa lá exclusivo e aberto, né? Para que as pessoas sejam edificadas também. O QR Code para ir direto ao canal do YouTube aparece aí na sua tela. Você já sabe que é só aparecer aí com o seu celular, como se fosse tirar foto, que aí o seu celular já vai direto lá para o canal do YouTube, tá bom? A mensagem de hoje, amigos, ela é a de número 604. E eu batizei o tema de 3 grandes lições em cima da vida de Naamã. Naamã, você já sabe que era o chefe do exército do rei da Síria e temos grandes lições naquela história de 2 Reis, capítulo 5, tá bom? Acompanhe, daqui a pouco eu volto e completo a lição de hoje. Abra a sua Bíblia, por favor, no 2º livro de Reis, capítulo 5, é a nossa lição. Ontem estivemos reunidos com obreiros, inclusive com pastores. Teve um momento com os pastores que houve uma citação da história desse homem e eu trago hoje como um recado dos céus para nós. A história e o homem é Naamã. E a história é muito forte, você já deve ter ouvido falar. Inclusive, se você é um aluno aplicado e guarda as suas anotações, você deve lembrar que nós tratamos sobre Naamã em junho de 2020. Olha a vantagem de anotar, né? Junho de 2020 foi a mensagem de número 150. E nós já estamos na 604. Então vale a pena a gente passear de novo na história de Naamã. 2º livro de Reis, capítulo 5, verso 1 em diante. Diz bem assim o verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, homem de valor, porém leproso. Então, uma primeira lição para nós é de que esse homem ele tinha seu valor. Era um homem valoroso, era um homem de guerra, era um homem em linha de frente. A Bíblia diz que ele era chefe do exército. Então, ele comandava todo o exército. Puxa, que forte, hein? Talvez hoje seria quem? Ministro da Defesa, algo assim. De forma que ele tinha uma patente alta. E ele tinha o carinho do próprio rei. Ele tinha um carinho do rei porque foi na gestão dele, foi na mão dele que o exército sírio alcançou grandes vitórias. Então ele consagrou o nome dele, ele levou o nome dele longe, por ele ter alcançado vitórias sendo líder do exército. Puxa, que incrível! Só que chegou uma fase da vida deste homem chamado Naamã, que ele tinha vitórias para o lado de fora, mas ele tinha uma luta do lado de dentro. Abaixo das suas vestes, ocultando
pelas suas vestes, ele carregava um problema muito grande. E o problema era de enfermidade. Ele era um homem enfermo. Qual era a enfermidade? Lepra. E é importante você saber que culturalmente, e pela lei inclusive de Moisés, pela lei bíblica, quem era cometido de lepra tinha que se afastar de tudo. Afastar do ofício, afastar da sociedade. Tinha que literalmente, haviam em aspas, os leprosários fora da cidade, que era onde ficavam os leprosos, enquanto estivessem nessa situação de doença. De forma que a preocupação deles era, vai que isso pega, vai que isso contagia. Você bem lembra que nós mesmos outro dia vivemos situação parecida de se isole, famosa quarentena. Irmãos, eu passei por uma suspeita de Covid, o exame deu negativo, mas por uma suspeita de Covid, e lá em casa a esposa me isolou num quartinho, irmão. É verdade, olha que triste, irmão, me senti um presidiário, olha que luta. Aí batia na porta, o lanche está na porta, meu Deus, que vida é essa? Aí daqui mais umas horinhas, o almoço. E ali fiquei isolado, eu acho que foram por 72 horas, que vida dura. Não é mole não. Voltando à mensagem, então, este homem tinha seu valor, este homem era guerreiro, este homem era líder, mas ele carregava um problema debaixo das suas vestes, que era essa doença, que era a lepra, que precisava necessariamente ele então se isolar das suas tarefas e das pessoas. Você sabe que tem muitas pessoas que você observa e pensa, fulano não tem problema, e chega a pensar que ele vive num mundo perfeito sem nenhum problema, mas conversa, é porque ele disfarça muito bem, mas todo mundo tem seus assuntos. Aqui o texto fala, porém leproso. Então todo mundo tem os seus poréns. Este homem valente, valoroso, líder, guerreiro, tinha um carinho do rei, tudo isso aí, porém leproso. Então uma primeira lição é os poréns da vida. E tome cuidado com esses poréns, porque os poréns às vezes neutralizam você de avançar. Alguém talvez fale, eu até queria, mas sabe que o mais é coleguinha do porém, né? Mas sabe o que é? Ou eventualmente alguém vencendo e a pessoa diz, mas também não é né? Também é fácil. Olha, né? Assim é fácil. Você já deve ter ouvido expressões assim, né? Pois é, então se é fácil, por que você não faz? Temos que tomar cuidado com os poréns. Então, a lepra tirava aos poucos o valor deste homem. Alguém compara a lepra com a mais conhecida hanseníase, que você já deve ter visto esse tipo de doença, que vai se alastrando feridas pelo corpo, e há casos que gangrena, há casos em que o corpo vai se mutilando. Você já viu isso? Já ou não já? Tem casos em que se cai dedos e outros. Triste de se ver. O que mais, pastor, entender sobre a história desse homem? Verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eles foram para uma batalha contra o povo de Israel e escolheram uma menina e levaram como escrava, como empregada do chefe, do Naamã. E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou
a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Vai entendendo? Então, nenhuma das batalhas em que Naamã participou com seu exército, ele alcançou vitória, foi inclusive contra o povo de Israel, e de lá dessa vitória ele trouxe então escravos. Assim era, culturalmente. O reino vencido acabava então perdendo para o reino vencedor. Isso aí a gente chama de despojo. Não é a lição de hoje, mas é despojo. É você capturar aquilo que foi do reino vencido. E então a Bíblia está dizendo que essa menina foi levada como escrava. E algum mistério tinha essa menina, de que o chefe do exército levou para trabalhar na casa dele. Algum mistério tinha essa menina. Essa menina, olha, eu não tenho dúvida que um brilho a mais ela tinha. E em uma oportunidade, falando com a sua patroa, esposa do chefe do exército, do Naamã, ela então disse: olha, eu vejo a luta do patrão, eu vejo a situação que ele vive, aqui na rotina, dentro dessa casa, eu vejo quanto ele está sofrendo. Ô patroa, me permita fazer um comentário. Eu conheço alguém lá em Samaria, um profeta, um homem de Deus, que poderia ajudar Naamã. Ela chegou a dizer: tomara que ele vá diante do profeta, porque certamente ele será curado. O comentário veio de quem, gente? De quem que veio esse comentário? Hein? De uma menina que estava cativa, ou escrava, ou em aspas, da secretária ou da empregada daquele casal. Algumas lições nós veremos ao longo dessa leitura. Ele poderia ter pensado, ou ela poderia ter pensado, a patroa, de não ouvir a menina, de não dar ouvidos à menina, como quem diria, né? O que você tem para me acrescentar? Não é lição de hoje, mas muito sério. Pessoas que não sabem dar ouvidos a subordinados. Pessoas que dão ouvidos à diretoria, porque, em aspas, se você não dança conforme a música, você tem prejuízos. Mas sabe, irmãos, que você não tira lições e aprende apenas no alto escalão, mas você aprende também com tantos outros, como também subordinados. Então, para surpresa de Naamã, a resposta para a cura dele não estava na diretoria, estava naquela menina. Tinha resposta para a dor dele. Se você continuar a leitura, você verá o verso 5, o 6 e o 7, de que o rei da Síria, que é onde ele trabalhava como chefe do exército, ele mandou uma carta ao rei de Israel. Olha lá o verso 5. E ele então mandou essa carta e ainda mandou presentes: 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestes, uma forma generosa de levar presentes. Então o rei da Síria mandou uma carta por ele para o rei de Israel. É como se endossasse, sabe? Olha, o chefe do meu exército precisa de ajuda. Então, de rei para rei, atende o nosso caso, atenda a nossa situação, atenda o Naamã com muito carinho. E o Naamã foi lá de rei para rei com essa carta, para que ele pudesse então ser bem recebido e ajudado. Verso 6: e quando essa carta chegou no rei de Israel, logo chegando a carta, estava escrito: receba meu servo Naamã e o restaure da sua lepra. Verso 7: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede
que busca ocasião contra mim. Então, de rei para rei, ele pensou, vou resolver isso aqui, vamos traduzir no linguajar, na carteirada. Eu tenho acesso ao rei, eu sou um dos ministros aqui do reinado, ele vai escrever uma carta para mim, eu vou levar para o rei lá de Israel, e vai ser de rei para rei, ele vai me atender super bem, vai me ajudar, e está feito o negócio. Mas quando ele chegou na base da carteirada, o rei de Israel rasgou as vestes. Isso é a cultura judaica. É como quem diz, não, isso aí não é comigo não, isso aí é com Deus, um sinal até de humilhação. Ele rasgou suas vestes e diz, acaso sou eu Deus, para dizer quem vive e quem morre? Irmão, algumas lições a gente aprende, tem coisa que não é na base da carteirada. Eu sei que é bom ter conhecimento, tem um livro que eu até recomendo você ler, muito bom livro, do Tiago Brunet. O nome do livro é O Maior Poder do Mundo. Não vou lhe estragar a história para você poder ler com curiosidade, mas um dos poderes que o livro diz, sugere, é o networking. É legal você ser uma pessoa relacionada, é legal você ter contatos. Tem coisa que você consegue sim resolver com bons contatos. Esse conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro, e que se acelera o processo. Você sabe como é que funciona. Mas voltando para a mensagem, nem tudo vai na carteirada. Nem tudo vai na carteirada. Então esse homem achou que ia ser assim. Vai ver por ele ser mais bruto, né? Chefe do exército. Ele pensou, vou resolver também essa questão de doença desse jeito aí, na base da carteirada. E não deu certo. Diga aí comigo, não deu certo. Aí vem uma lição número 1, se você pode. Eu pretendo falar de 3 pontos em cima da história desse homem, em cima da história do Naamã. Um primeiro ponto é, a bênção vem de quem você não espera. Ele foi de rei para rei, ele pensou, o rei me atende, se o rei não puder, ele endereça para alguém, ele escala alguém, estou feito, eu estou endossado pelo rei, eu sou conhecido, eu não sou qualquer um não, eu sou ministro do exército dele, do ministro da defesa, eu estou bem, agora vai. Pois é, não vai coisa nenhuma. A bênção vem de quem você não espera. Eu abro parênteses e por inspiração divina eu falo para alguém que tem dificuldade de ouvir subordinados. Falo outra vez. Você sabia que você pode ter soluções só de ouvir um pouquinho mais? Eventualmente aquele gerente que fica só lá na sala do escritório, lá no escritório, e não ouve um pouquinho a rotina dos funcionários. Tem assunto que ele poderia resolver ouvindo um pouquinho mais. O funcionário vive como rotina, o andamento, o processo. Se ouvisse um pouquinho mais, teria soluções. Entende o que eu digo? A bênção vem de quem você não espera. Da onde veio a resposta, a solução para esse homem? Da onde veio? Da onde veio? Daquela menina que era, com muito respeito, empregada. Veio de lá. Veio de lá. Então já começou um processo de desconstrução do Naamã. Já iniciou um processo de quebrar a crista dele, irmão. O que mais, pastor? O que mais? Verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, é o profeta em que a empregada disse, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, olha que poderoso, irmão, e saberá que há profeta em Israel. Então a notícia correu e chegou no ouvido do profeta Eliseu, isso aqui, que o moço queria a ajuda do rei.
Repito, a bênção vem, irmão, de onde você não espera. Talvez você está aí descansado na questão de um irmão rico, de um contato que você tem, e vai ver esse contato ainda não te ajudou, e você está até frustrado, mas a bênção vem de onde você não espera. Amém, gente? Deus pode ter outro caminho, outra resposta para você, e usar até outra pessoa, só para quebrar a crista do outro que está se achando o último biscoito do pacote. Amém, gente? E então Eliseu falou: manda ele vir a mim, vou mandar ele aqui, que eu vou fazê-lo saber que há profeta em Israel. Verso 9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, era como que um ministro, né, irmão? Ia com uma tropa, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Irmão, ele falou: pode vir para cá, que eu vou lhe mostrar que há profeta aqui. Aí o homem foi. Agora finalmente foi. Mas por algum mistério, irmão, ele não atendeu o Naamã. Ele foi, mas ele não atendeu. Mandou um mensageiro. Você percebe que ele está sendo, em aspas, desconstruído? Porque o caso dele, primeiro, ele estava tratando de rei para rei. Não deu certo. Aí agora ele pensou: vou tratar com um profeta. Não deu certo. O profeta não atendeu, não. Agora ele está tratando com um obreiro. Você entende isso? Você percebe que em todo o mover, repito, insisto, ele está sendo desconstruído. Entende isso? Está sendo desconstruído, quebrando a crista completamente. Chegou lá e o homem de Deus não atendeu ele não, mandou o obreiro, o ajudante, o mensageiro, e mandou ele ainda com um recado: olha, é para você se banhar no Rio Jordão 7 vezes e você vai ficar curado. Irmão, arrebentou com o ego desse homem. Há quem diga, e eu acredito, de que a maior doença dele não era a lepra, não. Era qual, irmão? Orgulho. Tem gente que fisicamente está legal, mas moralmente, emocionalmente, é orgulhoso de carteirinha. E quem sabe você também passará por um processo como esse de desconstrução, de entender que não é assim que a banda toca, não. Então, uma primeira lição, repito que vamos tratar de 3. Uma primeira lição é que a bênção vem de quem você não espera. E a segunda palavra de ordem qual é? E do lugar que você também não gostaria. Veja o que diz. Era para ele mergulhar onde? Verso 10, no Jordão. Verso 11, olha o que diz. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Olha, irmão, como a mente dele era muito fértil. Pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então ele já tinha feito todo um roteiro na cabeça dele, de rei para rei, para lá e pá, vai ser um negócio bacana. Aí o rei não atendeu, já ficou injuriado. O rei não conseguiu resolver o caso dele, já ficou injuriado. Aí o profeta falou: vem a mim que eu vou te ajudar. E ele foi, e o profeta não atendeu não. Irmão, era um homem de autoridade, era um ministro. Ele não atendeu não. Por algum mistério da vida, ele não atendeu.
mandou o obreiro. E ele então, em aspas, foi compreendendo que nem tudo se resolve na carteirada. Não é do teu jeito, Naamã. E ele ficou indignado, pensando, vai ser assim, vai ser assado e tal. Pois é, o roteiro de Naamã não foi obedecido. Não foi obedecido. Eu costumo dizer que a quarentena fez isso com a gente, sabe, irmãos? Pegou o roteiro da mão da gente e falou, olha, filhinho, o roteiro não está na tua mão, não. Entende? O roteiro não está na tua mão. Quem imaginava, irmão, tudo que a gente passou outro dia? O roteiro não está na tua mão. E aconteceu do lugar que ele não gostaria. Verso 12 diz, não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, era da onde ele era, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi, como diz aí, irmão, com indignação. Sabe o que ele quis dizer? Não tem rios melhores para mim? Eu sou de alto gabarito, eu quero um rio melhor. Eu quero um rio no meu naipe, tem que ser igual aos rios de Damasco. Esse aí, o Jordão não, que tinha fama de águas barrentas. Isso aí não, isso aí vai, em aspas, queimar meu filme. Aí ele fez a pergunta, não poderia eu me lavar em um mais bonito lá em Damasco? Quer que eu responda? Eu respondo, não pode. Porque não é do teu jeito, Naamãzinho. Não é desse jeito não, queridão, que está acostumado a resolver a coisa no braço. É desse jeito não, queridão. Eu estou lhe dando uma direção e não é da tua cabeça. Estou lhe dando uma direção é dos céus. Tem gente que questiona com Deus, irmão, de que a ideia dele é melhor. Aí Deus dá, sabe a direção? Ele, não, senhor, o senhor não entendeu, caminha por aqui. Então quer dizer que você quer ensinar o caminho para Deus. Então quer dizer que o teu caminho é melhor do que o de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. A Bíblia diz, e eu acho encantador essa declaração, que se Deus estivesse louco, Ele ainda seria mais sábio que nós todos. Se Deus estivesse fraco, Ele ainda seria mais forte que nós todos. Questionar por quê, crente? A resposta pode vir de um lugar até que você não imagina. Entende ou não? Talvez alguém é um pouco mais vaidoso e olha para a congregação e fala, não vou aceitar Jesus aqui não. Quero aceitar Jesus no Maracanã lotado, que afinal de contas eu tenho prestígio. Pois é, pode ser que você aceite Jesus debaixo de uma bananeira e a bananeira ainda tudo madura, querendo cair lá de cima. Ou numa igreja simples, como nós, modestamente, sim, na simplicidade. Você já parou para pensar que pode não ser como você planejou? Amém, gente? Já parou para pensar que Deus pode ter outras respostas, outras direções? Isso foi, irmãos, desconstruindo Naamã. Não é do jeito seu não, Naamã. O negócio não é bagunçado assim não, queridão. Poderia eu ir em outro rio? Pois eu te respondo, não pode não, Naamã. Você está acostumado a resolver tudo assim, né? Mas não pode, claro que não pode. Aí ele cita 2 rios, Abana e Farpar, que são rios tops, lá da região em que ele mora. Isso serve de lição para nós, sabe? Por mais que a nossa ideia pareça brilhante, se for fora da direção de Deus, será pedra no nosso caminho. Entende? Quem entende, diga, estou entendendo. A escolha, a direção de Deus é sempre a melhor. Quantas vezes nós somos geniosos, sabe, igual criança, e teimamos em manter a nossa opinião.
em achar que a nossa opinião é a melhor. Então eu lhe falei de 3 casos, ou 3 pontos. Primeiro ponto, vamos relembrar? A bênção vem de quem você não espera. Quem sabe você está olhando para uma direção e poderá vir de outra. Segundo ponto, do lugar que você não gostaria. Veio lá dos rios. Qual era o rio que ele tinha aqui, gente? Do Jordão. Era lá que era para ir. Ele questionou, isso mexeu com ele. Pois é, temos a solução. Eu vou fazer do meu jeito é assim. Pois é, não é assim que é para ser, do teu jeito. Aí verso 13, caminho para o final. Olha o que diz o 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, jeito carinhoso para falar para o patrão ali, né? Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado, como quem diz, isso aí está fácil, meu patrão. Então, desceu, é essa a palavra de ordem. Ele foi desconstruído, irmão, ele teve que descer. Estava muito no palanque, estava muito no pedestal. Repito, talvez a maior doença de Naamã não fosse a lepra. Fosse o que, irmão? O orgulho. E eu falo com muito respeito, tem crente que precisa descer. Está se achando o último biscoito do pacote. Você está certo, não. Já vi pessoas, não sei se tem maldade ou não, que enche a boca. Olha, fulano, você só não caiu ainda porque eu estou orando. Você já viu expressões assim? Olha, Deus sabe o quanto o meu joelho está no chão. Eu entendi o que você quer dizer, que você é um homem de oração, mas não está legal essa expressão, não. Você está querendo dizer que se você parar de orar, o mundo para de girar. Não é assim, eu acho que esqueceu essa aula aí. O mundo vai girar igual. Você faltando amanhã, o mundo vai continuar girando igual, os dias girarão igual. Tem que quebrar a crista, baixar, sabe? Baixar um pouquinho mais a crista e entender que é Deus que manda em tudo. Eu abro parênteses, isso aí é uma lição também para quem pensa só em trabalho. Com muito respeito, eu abro parênteses, volto para a mensagem já. Pessoa que é só trabalho, e negligencia o resto, acredite, viu? Vou falar para te chocar. Você não é insubstituível. É fácil haver uma substituição. Entende isso? E tem casos, vamos falar da lei trabalhista, que você ainda cumpre o aviso prévio, ensinando o seu substituto. E ensina direitinho, tá, filhinho? E você ainda está passando o serviço para quem vai te substituir. É desse jeitinho, a vida segue. Então, quando a pessoa começa, irmão, a caminhar para esse lado aí, se eu não fizer, o mundo para. Bobinho. Muito bobinho. Ainda mais falando das coisas de Deus. A Bíblia fala sobre Elias. Uma vez ele estava assim, sabe, com o coração bem triste, pelos problemas e perseguições. Ele disse para Deus, Senhor, só eu sobrei. Você lembra desse texto? Só eu sobrei, Senhor, eu sou o único que não me dobrei a Baal. E o Senhor falou para ele, o quê? Você é único? Elias, eu vou te atualizar. Eu tenho mais 7.000 que não se dobraram. Amém, gente? Isso aqui é a lição de Deus para nós. Então ele perguntou, ou a equipe dele disse para ele, isso está tão fácil, desça, verso 14, então ele desceu, e mergulhou no Jordão, 7 vezes, ele está obedecendo, irmão, agora, olha, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou
como a carne de um menino. Diga amém, gente. Olha, deu certo, Naamã. Podia ter dado certo mais cedo, mas qual foi o problema? Orgulho. Podia ter dado certo mais cedo. A carne dele ficou como a carne de um menino, ou seja, limpa, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Puxa, que incrível, irmão. Quem foi que apontou Deus para ele, irmão? Foi o diácono, missionário, presbítero mor, e o papa, e o... Foi essa de alto gabarito? Foi ou não foi? Quem foi que apontou Deus para ele, irmão? A empregada. Você percebe como a gente tem muito para aprender? Apontou Deus para ele. Irmão, é tão forte o poder de um testemunho. É tão forte o poder de um testemunho. Eu estou falando de alguém testemunhar sobre Deus. Estou falando eventualmente, seja na igreja, pegando o microfone, tendo o momento da palavra, mas mais do que isso, estou falando testemunhar Deus fora da igreja também. Testemunhar Deus não é só aqui em cima pegando o microfone, não. Testemunhar Deus em uma vida santa, em uma vida séria, em uma postura direita. De testemunhar Deus, de alguém olhar você fora da igreja e falar: fulano é um homem sério. Fulano é um homem sério. Fulana é um homem sério, é uma mulher séria. Eu posso entregar dinheiro para ela pagar as contas e o dinheiro volta direitinho, e já fiz até, em aspas, testes, e direitinho vai, direitinho vem. Ele é sério. Isso aí quer ser de Deus. Não é ficar dando biblada na cabeça dos outros. Não é querer ficar empurrando goela abaixo. É pela postura de homem de Deus. Amém, gente? Isso aí evangeliza. Isso aí evangelizou um grande homem. Evangelizou um Naamã. Aí ele sugeriu entregar uma bênção em retribuição por aquela cura. E nessa ocasião, final do 16, o profeta recusou. A bênção de Deus, ela não se compra. Podemos ser generosos com a obra? Sem dúvida. Mas a bênção de Deus não é por dinheiro, a bênção de Deus é por fé. Lhe falei de 3 assuntos, sabe? Um primeiro assunto, vamos recordar? A bênção vem de quem você não espera. Segundo assunto, do lugar que você não gostaria, de uma direção que você não faz ideia. E de uma maneira que você não previa, não imaginava. Não sei a quem vale, mas que é uma lição para a gente poder realinhar nossa vida a Deus. De você não colocar expectativa só no rei, na autoridade, ou em A e em B. Já parou para imaginar que Deus pode socorrer de outra direção? Para que a glória não seja daquela pessoa, mas seja de Deus. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? Aplauda ao Senhor bem forte. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Guarda isso no teu coração. Então, em regra, eu digo que o Naamã, ele não tinha apenas a enfermidade chamada lepra, mas talvez até pela rotina dele, né, de tratar só ali com alto escalão, de tratar só com rei e autoridades e tal, quem sabe ele perdeu, sabe, os pés no chão. E é uma lição de Deus para nós. É muito normal, irmão, à medida que você cresce na vida, os seus contatos também vão sendo modificados. É normal isso. É normal você relacionar com as pessoas que estão ali na sua rotina de trabalho, ali. É normal isso acontecer. Mas não tire os pés do chão. Amém? Não tire os pés do chão. Palavra dele para nós. Amém, gente?
Há pessoas que são grandes em uma parte e acabam sendo muito pequenas em outra, fortes em uma e muito fracas em outra. É a expressão que a Bíblia usou, né? Os poréns. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, porém era leproso. Vença os poréns. Para de paralisar diante dos poréns. A verdade é que eu guardo uma frase comigo de que o bom é inimigo do melhor. Enquanto você aceitar a situação da mediocridade, você deixará de experimentar coisas melhores. Então vamos lá, vamos para frente e para de paralisar diante dos poréns. Você é filho de Deus e ponto final. Tudo bem? Vamos orar e vamos completar? Eu oro. Amado Deus, obrigado. Obrigado por essa preciosa lição. Que a tua mão, que a tua graça, que o teu favor seja sobre cada irmão. Eu te louvo por isso. Amado Deus, que vençamos os poréns e que essas preciosas lições nos toque e continue tocando para sermos pessoas melhores. Naamã conseguiu a graça da cura. Naamã ouviu a sua secretária, a sua serviçal. Isso é importante. É importante darmos ouvidos. O inteligente precisa ouvir mais do que falar. Não à toa 2 ouvidos e 1 boca, pois com a tua bênção eu os abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E quero também afirmar para você de qualquer direção que porventura diz, Pastor Sodré, eu sou ofertante, sou dizimista, talvez esteja viajando, mas eu sou um servo de Deus nessa parte também e quero semear na nossa igreja em Blumenau. Se eventualmente é a sua vontade, aparece aí na tua tela tanto o QR Code, que a partir dele é a chave Pix, QR Code, que você pode fazer nesse exato momento a sua oferta, a sua contribuição, quem sabe até um voto, não é verdade? Seja um servo fiel, que o Senhor te abençoe. Amém? Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.